Já finalmente temos o capítulo 652 Tower of God. Eu falei pra vocês, muita gente não acreditou, mas a terceira temporada acabou nesse episódio. Não! Calma, você vai entender. Fica com o pai aqui que você vai entender o que aconteceu nesse episódio, tá insano. Pessoal, beleza? Para analisar no ar mais uma vez, você já sabe disso, então vamos lá ao que interessa. Bom, esse capítulo começou de uma forma bem impactante com os revolucionários, isso mesmo. A nave deles foi mostrada e diretamente o líder deles, acredito que logo depois que eles fugiram da batalha do Traumer, na verdade fugindo do Urek Mazino, né? Aliás, o Urek Mazino não teve presença física desenhada neste capítulo, porém o próprio líder dos revolucionários estava pensando nele, e os pensamentos foram exatamente esses. Foi a maior preocupação. Ele não imaginava que um monstro aparecesse diante do caminho deles e fica feliz de terem conseguido escapar, porque realmente o Urek Mazino é uma ameaça incrível. E quiçá, talvez uma ameaça futuramente para Zahard. Bom, vocês sabem disso, eu acho que o poder dele está rivalizando até maior que o Zahard pela força ilimitada que ele tem de força bruta com o Shinsu. E nesse exato momento ele está conversando com alguém, usando a Emily, né, aquele aplicativo do Tower of God, e provavelmente ele está pegando informações da Rachel e da Yura, e ele pensa em usar mais eles, né, eles estão sendo usados por ele, e ele diz que ainda vai manter eles vivos ali, então provavelmente eles vão arranjar problema, mas cara, não fica animado, a Rachel não vai morrer tão cedo não, o Sil ainda vai fazer a gente odiar muito ela. Mas para surpresa do líder dos revolucionários, uma nave invisível imperial aparece. E aquele emblema é inconfundível, pessoal. Sim, a armada de Zahard aparece provavelmente indo atrás deles. É uma puta de uma armada, tá? Só que eles ficam pensando, a gente vê um narrador falando que como eles conseguiram as nossas coordenadas. Aí eu não sei se o Kirin apareceu de propósito pra gente ficar imaginando que ele foi responsável disso. Então, ao mesmo tempo que ele se aliou aos revolucionários, ele ainda tá vendo uma forma de fazer uma ponte pro Zahard e ser um capanga do Zahard, né? Não sei, não tudo indica isso. Ele só tava quieto e não falou nada, então pode ser que seja ele, pode ser que simplesmente é mostrando que ele está do lado dos revolucionários. A cena corta e nós vemos a nave do Robadon também, e ele está sendo visitado por algumas naves de Zahard, e eles já ficam no estado meio que de alerta, né? Mas quem na verdade dessa vez aparece ali sendo comandando essas naves, é o comandante da terceira divisão, o Ribolik, né? Aquele carinha lá que enfrentou o Calaman com unhas e dentes, tá ali pra alguma coisa. O que vai ser? Se vai ser para exterminar de vez a família Lopobia, pode ser que simplesmente não seja isso, que eles queiram que eles declarem lealdade a Zahard, ou então vão pagar com a vida. E como o Ribolik é da família Lopobia, provavelmente Zahard vai colocar ele em cargo desta família, ele só tá indo lá dizendo que ó, agora é eu que comando na ausência dos Traumer, né? Se você acha que vai culminar numa batalha, agora é uma teoria minha, o Robadon desde o começo queria acabar com essa guerra, ele não quer guerra, entendeu? Então provavelmente, talvez, ele vai baixar a cabeça e vai seguir as ordens do Ribolik, ou então simplesmente eles vão ter um problema sério de batalha, entendeu? Não é nada. Mudando mais uma vez a cena, nós vamos para Ban, no interior da nave do Luzlek, ele tá ainda conversando com o Vi, né? Vi que tá conversando com ele, explicando sobre o fluxo de Shinsu. Ele quer que o Ban fique no fluxo, quer que aprenda um pouco mais sobre o Shinsu, então a gente vai ver um Ban muito mais poderoso, e vocês vão entender até o final desse capítulo por que o Ban precisa ficar mais forte. Um aviso diz que a nave do Luzlek está chegando numa base, né, num encoradouro para poder estacionar, e ali nós vemos uma nova personagem da Fug, a Isis Ademor, que tem cabelos roxos e tem um olho avermelhado. Não sei se ela pode ser da família Yeon, talvez seja só uma mera coincidência, mas quem sabe, né? Aquele cabelo roxo lembra um pouquinho aquela outra mulher que apareceu lá na frente na saga do casamento do Ban, né, que foi enviado pela Fug para tentar ganhar aquela disputa fajuta lá, que não aconteceu nada no final das contas. E depois disso, ela menciona uma coisa, dizendo que o candidato assassino foi treinado por alguém fraco, que era o Ha Shin-sung, e também diz que quer conhecer o Ban e quer ver quão frágil ele é. Na verdade, tem uma expressão ali, e o Sil deixou uma nota. Acho interessante as notas do Sil, geralmente, quando ele fala, mas eu vou dizer essas 3 notas no final. E por falar em Ha Shin-sung, ele acaba entrando no quarto que o Ban estava e fica, tipo assim, fica impressionado em ver que o Ban é o Ban novamente, né? Chama ele de vai-olho e pergunta se ele estava bem. Ele disse que tá bem, mas ele tá querendo saber o que aconteceu. Ele quer saber por que ele tá ali, o que aconteceu com o jogo, né? A batalha entre os líderes das famílias e o que aconteceu com seus amigos. O Han Shin-sung simplesmente diz que a batalha acabou, o Traumer morreu e simplesmente os amigos dele talvez sejam bons, porque quando acabou o jogo, acabou qualquer tipo de batalha, né? Ele acredita que eles estejam bem, né? Chegam no destino finalmente da Fug. Nisso eles descem juntamente com o Luzlek
E eles são apresentados a Isas. Essa garota olha e de costas pro Ban fica dando uma olhada de canto de olho pra ele, que ela queria realmente conhecer ele, e diz que ele realmente é fraco, mais uma vez usando outra expressão com isso. Agora eu vou explicar sobre isso daí. As 3 expressões que ela fala com relação à fraqueza são distintas, são diferentes ali. A parte ela diz que fraco, que ela falou do Ha Shin-sung, porque ele é um personagem um pouco mais suave, sutil, com explicações e com treinamento. Digamos que o treinamento dele foi forte, com o Ban ela chama ele de frágil, meu. Depois disse que o Ban é fraco de mente, tipo assim, porque ele é um garoto que tem vários problemas, várias coisas que ele passou, ele ainda continua sendo um fraco, a visão dela. E fisicamente, depois da terceira vez que ela menciona a fraqueza, que é uma outra comparação da palavra de forma diferente, que ele parece ser um físico bem fraco, não é garantia de ser um bom candidato assassino. Nesse momento eu acho que o Ban ia falar alguma coisa, né, porque o Ha Shin-sung reclama, mas a Vi, dentro da cabeça do Ban, manda ele parar e falar: esquece o que fizerem e o que disserem para você. Simplesmente preste atenção no fluxo. Ou seja, a todo momento o Vi quer que ele entenda mais sobre o fluxo de Shinsu, quer que ele fique mais forte com isso, e isso vai ajudar. Nesse momento o Ban questiona para ele: mas quem que é você que tá falando na minha cabeça? E esse é o momento que a gente tem uma das maiores explicações assim em formato de uma imagem. Vocês lembram aquela imagem que a gente vê do interior do Ban? Que tem parecia um giz, alguém falou giz pra mim, tudo bem, parecia uma pedrinha, na verdade aquilo não era uma pedrinha, era uma parede com um pedaço faltando, entendeu? E essa fissura aumentou, e é aí que a gente viu uma frase que me deixou animado, e depois a continuação da frase me deixou triste, porque foi tipo assim, o Vi fala: dá pra você simplesmente concordar que eu tô aqui dentro? Enquanto eu não estiver forte o suficiente, não dá pra eu escapar pelas brechas, né, pelas veredas aqui, não foi essa palavra que ele disse, mas mais ou menos isso. Ou seja, é como se alguém de dentro de um lugar fechado estivesse falando e a fissura tá aumentando. Aí eu pensei: legal, o Ban vai ficar livre dele, ele vai sair de lá, vai estar em vida de novo. Só que depois o outro balãozinho completa: você vai ser eu e eu vou ser você. Então, cara, ele vai absorver o Ban ou o Ban vai absorver ele, das duas umas. Deixa nos comentários o que você acha sobre este comentário. Após esse encontro, o Slack fala para sua ajudante, né, que desculpas por ter preocupado ela, e diz que eles precisam agir rápido, pois existem inimigos em todos os lugares. E cara, é inimigo em todo lugar, porque praticamente a frota Zahard está atacando a torta e a direita, indo para todo lado, caçando o Ban. A cena corta para a família Pobidal, na base, na mother base deles praticamente, e nós vemos o Gustang já com um braço articulado lá no lugar que ele perdeu com o trauma, e tá tranquilo lá quando ele recebe a notificação de que o Império Zahard está chegando. Precisamente uma nave da divisão da Guarda Real de Zahard, sendo comandadas por Ari Adore Zahard em pessoa, na frente, em cima da nave, e ela já está preparando uma katana, que deve ser uma arma da série de 13 meses, e ela saca um golpe poderoso. O bibliotecário tenta fazer alguma coisa de proteção para a nave do Pobidal, mas não dá tempo. Ela destrói, galera, a nave. Destrói, explode tudo a nave, cara. Com um golpe. Parece um Zoro ali. Calma, jovem, eu sei que você está se perguntando o que aconteceu com o Kun e a Androse. Cara, fiquem tranquilos, porque assim, momentos antes dessa explosão, que eu quis falar logo de uma vez, deixar você preocupado de propósito, tá? Eu sei que sou malvado, mas o interior da nave, quando simplesmente o Yeon aparece, lembra aquele Yeon e o Kel que lá no passado pegaram a Yeon, amiga do Vaioli, do Ban, né? E usou, tá, ela de refém com o chefe deles, bom, enfim, já reconheceu quem eles eram, né? Se não conheceu, mais pra frente eu vou fazer uma análise, vocês vão entender. Mas ele apareceu ali e disse que estava feliz de ver eles, que fazia tempo que não os via. E eles queriam saber o que ele queria ali. E ele simplesmente disse que eles precisavam cair fora da nave, porque aquela frota inteira da Pobidal seria aniquilada. Então, provavelmente eles conseguiram escapar graças a esse pedido dele. O Kon Agnes ficou até impressionado com o que ele disse. O quê? Então, provavelmente, eles, com o Yeon, acabaram fugindo. Se eles vão fugir, vão se encontrar finalmente. Os revolucionários nós não sabemos, porque os revolucionários também serão atacados, mas provavelmente os revolucionários vão dar um pau no exército de Zahard. Escuta o que eu tô falando, eu acho que eles vão dar um pau. Agora, a pergunta é: onde o Calavan tá nessa história? Será que o Calavan tá no grupo que foi atacar os revolucionários? Ou ele ainda está juntamente com a terceira divisão, né? Que era para ser dele, mas ele acabou perdendo essa posição por Lopobia Ribolik. Deixa nos comentários onde você acha que o Calavan estava, ou simplesmente ele está em algum lugar lá do exército da Zahard e não foi para lugar nenhum. Eu tô com falta dele já, eu gosto dele e ainda preciso fazer um vídeo dele pra vocês. Bem no finalzinho desse capítulo, a última imagem que nós vemos é a face, né? O corpo todo de alguém manejando uma katana azulada e a face de Ari Adore Zahard, que ela é bonita, hein? Ela é top do caramba, é uma personagem muito forte.
Então, depois que eu vi ela destruindo uma frota inteira com um ataque, eu pergunto pra você, meu amigo, você acha que o Ban peitaria ela? Não, o Ban ia tomar a surra, galera. O Ban ia pensar e morreu, entendeu? Por isso que ele vai ter que ficar mais forte, por isso que ele vai estar um pouco afastado talvez. E uma teoria que eu já tô vendo pela internet aí, que seria o Ban na quarta temporada do Manhwa de Tower of God, que vai aparecer, talvez a gente vai ver ele com alguns anos depois, entendeu? Ele mais forte, seria o mais certo, que é o que sempre acontece quando muda de uma temporada para outra. E se você tá em dúvida se essa temporada acabou, sabe que o Siu deixou uma grande carta no final, agradecendo aos fãs, você que é fã de Tower of God, assíduo que lê, compartilha, assim como eu, conteúdo aqui na internet. Pede desculpas se algumas coisas não ficaram legais, porque realmente o trabalho é muito árduo para ele. Nós sabemos que mangakas é difícil o trabalho, a responsa do caramba. E ele deixou uma coisa muito legal no ar pra gente, em que ele vai começar a fazer, juntamente com o pessoal dele que faz um mangá, a história, uns spin-offs dos personagens, ao mesmo tempo que traz pra gente os capítulos novos da quarta temporada. E ele sempre disse que sempre era o projeto dele isso, ele ia começar cada temporada uma maior que a outra. Então esperaremos uma quarta temporada maior do que esta. Vai ser a última? Não sabemos, tá? Agora a pergunta que não quer calar, domingo vai ter capítulo novo? Vai entrar em ato? Ele vai parar pra comer um peru de Natal? O Elon Musk vai... Como? O canal vai parar de falar de Tower of God por causa disso? Não, jamais. Eu vou trazer muita coisa. Tem muita coisa pra falar de Tower of God, hein, galera? E o capítulo simplesmente... Eu acredito que como ele não falou nada de hiato nesta carta, só agradeceu a gente, disse que ao final da temporada, sim, de fato, acabou a terceira temporada nisso aqui, eu acredito que vai ter capítulo normal domingo. Se não tiver, fica tranquilo que ainda vai ter teoria pra eu falar, ainda vai ter capítulo pra fazer análise, vocês estão pedindo pra mim um resumo de tudo que aconteceu no Tower of God. Eu não sei se eu faço em partes, que seria melhor pra vocês digerir, né, 10 minutos cada capítulo, que vai dar mais do que isso, 8 minutos talvez, ou eu simplesmente faço um grande mega resumo, uma hora só falando de Tower of God, só que seria quase que um documentário, entendeu? É uma coisa que eu planejo fazer mais pra frente, tá? Agora ainda não, mas eu vou fazer um resumo rapidão, vocês vão gostar de temporada por temporada, o que foi bom, o que não foi, e que vale a pena pra vocês, beleza? Me diz aí o que você achou dessa temporada, você saiu lágrimas, você ficou triste que acabou a terceira temporada, você ficou preocupado como eu, de mais uma? Tô esperando, tá? Grande abraço, obrigado mais uma vez, somos 10 mil inscritos com o poder máximo de Shinsu, esse canal vai pra 100 mil. Falou? Até mais, tamo junto, fui!